prazer, né, que a gente recebe Marcos Felipe de Brum Lopes. Vou te apresentar, Marcos. Rio de Janeiro, Brasil, mestre e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, 2014. Desde 2010 é historiador do Museu Casa Benjamin Constant, do Instituto de Museus IBRAM. Recebeu uma bolsa Fulbright Scholar in Residence para lecionar no Spokane Community College, em Washington, nos Estados Unidos. Onde lecionou História da América Latina e Introdução aos Estudos Culturais entre 2015 e 2016. Foi professor substituto de Teoria no Departamento de História da Universidade Federal Fluminense em 2017 e professor visitante no Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, onde integrou a linha de pesquisa História Social da Cultura entre 2019 e 2021. Tem experiência em pesquisa e produção em História e Fotografia, Cultura e História Visual, História da Teoria, História da Arte, História do Brasil Republicano, Museus e Arquivos Históricos e História Pública. É autor desse livro aqui, né? Mário Baldi, o fotorepórter, uma história sobre fotografias, narrativas e mediação cultural. Marcos, vamos começar, né? Eu acho que falando de um assunto que a gente tem em comum, né? Justamente porque a gente trabalha no campo da história. Desde 2000, mais ou menos desde o final da década de 90, ou dos anos 90 do século XX, do século passado, né? A gente vem trabalhando dentro de toda uma discussão, né, que tem a ver com o pós-estruturalismo, com a crise das grandes narrativas, mas aquilo que a gente, dentro do campo dos estudos visuais, dos estudos sobre cultura visual e história, a gente chama de pictorial turn, né? Virada pictória ou virada visual, né? E isso entrou de cheio naquilo que a gente chama de domínios da história, né? Nossa história é meio imperialista, a gente vai tentando assambarcar, né? Tomar todo o território das ciências sociais, mas eu acho que, em certa medida, esse espaço ecumênico da história faz sentido, inclusive, né, para uma discussão que eu acho que a gente já também tem tido, né, dentro dos debates sobre a relação entre história e imagem, que é justamente a forma como as imagens entram para dentro dos estudos históricos, né? Elas são tomadas pelos estudos históricos. E eu vou começar a fazer a pergunta que não quer calar, né? Qual o desafio de fazer história com imagens? Bom, primeiro queria agradecer, né, por essa chance de conversar com você, Ana, sempre um prazer. E, bom, você mencionou a questão dos anos 90, final dos anos 90, né, virada para o século também 21, e era o momento em que eu estava começando, né, a estudar história em nível superior, né. Eu entrei para a universidade para fazer história em 2003 e acho que em 2005 comecei já a trabalhar com imagens, porém não fotografias. Eram imagens do Rio de Janeiro colonial, basicamente, né, um projeto de pesquisa de um professor da Universidade Federal Fluminense do qual eu fiz parte. E desde cedo eu comecei a trabalhar com imagens e pensar, né, assim, qual é a relação da produção da imagem acerca de uma determinada sociedade, determinado contexto histórico, e a relação dessas imagens com outros vestígios, outros documentos. E eu acho que o principal desafio, assim, existem alguns desafios de fazer história com imagens. Alguns são de ordem metodológica, teórico-metodológica, e outros são de ordem, talvez, dialética ou dialógica, né? Como a gente se coloca perante as imagens na medida em que elas também se colocam para nós, né? Então, eu acho que a história tem aquilo que alguns autores chamam de uma herança disciplinar, por exemplo, o Manuel Salgado fala disso, o professor Paulo Knaus fala disso, é uma herança disciplinar da história de lidar com documentos, né? É um fator, eu acho, bastante antigo, desde a consolidação da história como disciplina acadêmica, universitária, no século XIX, mas vai
para além disso, né, para além e para trás disso, antes desse contexto do século XIX, já existia essa relação, né? E eu acho que assim, a nossa formação de historiadores e historiadoras na virada do século para o século XXI começou a se dar conta de que as imagens são tão importantes quanto os outros documentos que a gente chamaria de mais tradicionais, manuscritos, enfim, para a história. Eu acho que há uma lacuna entre essas duas coisas. Eu creio que a nossa formação deveria dar ênfase desde cedo, metodologicamente, nos nossos currículos, para o uso das imagens e o papel que elas têm, né, como suportes de relações sociais, como evidências do devir histórico, como indícios e participantes e produtoras do processo cultural. E às vezes isso acontece muito tarde na nossa formação. Não foi o meu caso, o que assim, eu considero isso como tendo sido uma trajetória de sorte, né, assim, bastante positiva, mas um dos desafios é esse, né, a gente começar a ter essa destreza com as imagens do ponto de vista investigativo, né, porque destreza com as imagens e convívio com elas a gente tem desde cedo, né, da tenra infância, quanto mais hoje, né, com todo o acesso e circulação e viralização de imagens que a gente testemunha. Mas do ponto de vista da investigação histórica, seria interessantíssimo e seria um desafio a menos, ou seria um desafio mais gostoso de enfrentar se nós tivéssemos essa ênfase e essa importância dada às imagens, tanto quanto nós damos aos documentos que não são visuais, né? E, de toda forma, a intertextualidade ou intervisualidade entre os diversos tipos de documentos é uma coisa que só enriquece, eu acho, a investigação histórica. Então, sejam imagens das belas artes, sejam impressos, sejam objetos musealizados, sejam fotografias, tudo faz parte, né, do processo cultural de produção humana e são os vestígios, né, como o nosso querido amigo Paulo Quinaus fala num texto que leva o título, que tem essa pergunta que você coloca, né, o desafio de fazer história com imagens. As imagens são os vestígios mais antigos que a gente tem da nossa passagem pelo planeta Terra. Então, por que não elas ganharem a ênfase necessária desde cedo nos nossos currículos, né? Então, acho que isso é um dos desafios que a gente tem e essa oportunidade de conversar contigo só faz a gente perceber que tem muito trabalho a ser feito, né? Não, de fato, né? Inclusive a divisão que a gente faz em relação a a própria noção do tempo histórico, né? A ideia de pré-história, ela está ligada à inexistência da escrita, né? Então a dimensão da escrita linear acabou se tornando a base para a gente constituir aquilo que a gente entende por história. E eu acho que essa entrada das imagens dentro do estudo dessas experiências humanas, elas são muito importantes. E isso já me traz para uma outra questão que eu queria colocar, e aí trazendo para um tipo de imagem, que é a imagem técnica, e dentro da imagem técnica, a fotografia, né? Que eu acho que é uma virada de chave importante, né? Não só do ponto de vista da produção, mas da forma como a gente vai lidar com o registro por meio de imagem, né? A fotografia com essa continuidade, né? Essa continuidade em relação ao que eu vejo e o que a imagem me mostra, né? Essa ideia do rastro do real, né? Como vários autores colocam, o Barthes, o Dubois, enfim. E eu queria pensar com você, né? Eu queria te perguntar qual é o papel, né, dessa prática fotográfica que se dissemina já no final do século XIX, com as câmeras portáteis, com filme de rolo, né, com a industrialização em massa da produção de aparatos fotográficos, né, de insumos fotográficos, né, com a Kodak, né, mudando completamente o padrão de produção de imagem. Qual é o papel da imagem fotográfica, ou da prática fotográfica, melhor dizendo, no trânsito das memórias
para o espaço das histórias públicas, porque o que você mencionou agora, nessa sua última reflexão, tem a ver com uma história acadêmica. Mas a história, né, como a gente pensa, ela, como a gente pensa e como a gente exercita, ela transborda o espaço acadêmico, né? Na verdade, eu acho que o espaço acadêmico ele é uma fração pequena dessas múltiplas histórias que invadem o nosso cotidiano e a nossa vida. Então, qual é o papel da prática fotográfica nesse trânsito? Bom, uma pergunta bem abrangente. Eu acho que a prática fotográfica ela tem papéis convergentes, mas também variados, dependendo do sujeito histórico que a gente está considerando, né? Por exemplo, do ponto de vista do produtor ou produtora das imagens técnicas, né? O fotógrafo ou a fotógrafa. Existe toda uma questão do tipo de abordagem, né? O tipo de abordagem fotográfica que um determinado produtor ou produtora de imagens adota vai implicar no produto fotográfico, né, na imagem fotográfica que vai circular. Né? Uma abordagem que considere o posicionamento dos fotografados, que invista num processo de negociação daquela imagem, né, vai ter um peso nessa história que a fotografia ajuda, talvez, a contar. Né? Existem histórias que a gente consegue mapear, entender, pelo fato de que naquele contexto existia alguém com uma câmera, né? Então, o tipo de abordagem de uma determinada prática fotográfica, ela, eu acho que é determinante, ou talvez não determinante, mas ela é extremamente central, né, para o papel da fotografia na história pública, em histórias públicas, né, quando ela começa a circular. Né? Por exemplo, essa imagem que tá aqui atrás, né? Que é produzida pelo fotógrafo Mário Baldi, que foi, inclusive, o objeto da minha pesquisa de doutorado, enfim, desse livro que você mostrou no início da nossa conversa. Né? Ela faz parte de uma série de fotografias de uma viagem que ele fez em 1938, entre 36 e 38, algumas viagens à Ilha do Bananal, né, na região central do Brasil, onde ele conviveu com os indígenas Carajá. Então, uma série de fotografias de mulheres e homens fumando. Né? Ele queria documentar o tipo de fumo, a presença do tabaco na cultura, né, no convívio social desse povo, né, aqui do Brasil. E uma dessas fotografias é essa que está aqui, né? Então, assim, normalmente para você documentar o tabaco, ele fotografava as pessoas de perfil, né? Porque aí você tem a silhueta, o cachimbo, né? E tem a ver com a cultura material que ele queria documentar. Porém, nessa fotografia que eu acho muito interessante, né? Tem uma criança do lado, e essa criança parece que assim, ela não está muito preocupada, naturalmente, com o fato de que existe um europeu querendo documentar a presença do tabaco naquela cultura. Ela está interessada em olhar para a câmera. Né? Então, assim, uma abordagem negociada em que haja espaço para esse olhar, né? Então a gente pode perceber, assim, tem um sujeito, né, que tem ali uma prática fotográfica de documentar, ele está vendo uma coisa que é diferente da cultura dele, ele quer fazer uma espécie de investigação a respeito de determinado dado cultural, mas existe um outro sujeito do outro lado que também está vendo um estranho, né? E ele quer saber quem é você que está aqui fotografando. Né? E o olhar dela, de repente a gente pode colocar essa imagem maior, né, mais tarde, esse olhar dela é um olhar um pouco de desafio, mas de curiosidade, quer dizer, quais são os passados que a gente pode abordar, né? Quais são os passados que a gente pode tirar dessa experiência fotográfica que esse registro só existe porque existia um sujeito ali que foi, de alguma maneira, recebido por um outro grupo cultural, né? E produziu um ambiente em que as pessoas podem se inscrever na imagem.
né? Eu acho que o papel da fotografia, as outras imagens também têm algum grau de eficácia em relação a isso, mas a fotografia é muito interessante porque ela abre esse espaço da figuração, né? Esse espaço da performance. Não performance da teatralização e do descolamento de uma verdade, mas ao contrário, uma performance cultural, uma performance social em que as pessoas podem se inscrever. Então a fotografia, eu acho que tem esse papel importante de abrir o espaço da inscrição das subjetividades nas histórias que a gente quer contar. E por muito tempo, eu acho, não sei se é por muito tempo, mas por algum tempo, com uma ênfase grande, isso recaiu muito sobre o fotógrafo, né? A abordagem dos grandes fotógrafos, como que ele constrói a imagem. E eu acho que de alguns anos para cá, a gente tem ganhado um bom, como é que eu vou dizer, um bom contraponto, teórico inclusive, de considerar a prática fotográfica apenas como uma fração daquilo que algumas pessoas chamam de o evento fotográfico e o evento da fotografia, né, que é a proposta da Ariella Azoulay, uma teórica da fotografia, que é exatamente não minimizar a prática fotográfica do produtor da imagem, mas considerar que a prática fotográfica dele, o tipo de abordagem talvez que ele escolha, também é em grande parte dependente de como as pessoas se apropriam do evento fotográfico e às vezes até instrumentalizam a prática fotográfica de um operador da imagem para inscrever as suas próprias histórias, os seus próprios posicionamentos frente àquilo que está acontecendo ali na presença da câmera. Eu acho que essa fotografia, essa imagem que está aqui atrás, mostra um pouco isso, né? Assim, ela está olhando para a câmera e ela está até olhando para essa câmera aqui agora da nossa gravação, né? E as pessoas que veem a gente conversando aqui podem cruzar os seus olhares com essa fotografia, né? Com essa pessoa que está ali inscrita. Então, assim, a fotografia tem um papel importantíssimo porque ela é um espaço de inscrição de subjetividades. Acho que isso é um grande ganho que a gente teve desde lá dos anos 70, 80 para frente, quando você mencionou a questão do pictorial turn, e que tem tudo a ver também com a virada linguística e todo aquele questionamento, para a gente se descolar da ideia da fotografia como um reflexo, né, como um rebatimento da realidade, em que as coisas necessariamente tinham que acontecer daquela forma porque ela é um registro altamente objetivo da realidade. E isso é importante considerar, né, a questão da inicialidade da foto, a relação que ela consegue estabelecer com o mundo visível, tudo isso é importante e não deve ser desconsiderado. Mas a inscrição das subjetividades das pessoas no processo cultural, na imagem fotográfica e na prática fotográfica, eu acho que é um ganho imenso que a gente tem e que torna o nosso desafio de fazer histórias com imagem muito mais instigante. Não sei se eu respondi. Não respondeu, está ótimo. Mas eu já emendando, eu queria te perguntar uma coisa que você, nas suas apresentações e nas suas reflexões, você sempre fala, né, que a fotografia, quer dizer, a imagem é agente da história. Eu queria que você, né, dentro desse raciocínio que você está desenvolvendo, pegasse esse gancho, né, pegasse essa ideia. Porque eu acho que essa ideia também é uma ideia porque o agente da história sempre é o sujeito humano. E aí, de repente, você veio com uma imagem como transformando a história, atuando na história, né? Eu queria que você pegasse esse gancho e falasse um pouco, né, até mesmo trazendo essa imagem aqui, que eu acho muito interessante, né, na dimensão de uma imagem que nos afeta porque provoca alguma coisa. Eu acho que não vou desenvolver, porque senão eu vou te dar uma cola, né? Não, perfeitamente. Vou partir, então, dessa imagem, dessa capa do meu livro, né? Que é interessante, eu escolhi essa imagem para a capa do livro lá nos finalmentes do trabalho, da edição do livro, né? A gente precisava escolher uma capa, obviamente, e eu comecei a olhar, eu não queria que fosse uma imagem redundante com outra que já estivesse dentro do livro em discussão. E aí eu lembrei dessa, porque eu já tinha visto essa imagem muitas vezes,
nas pesquisas, e aí eu lembrei, poxa, tem aquela imagem que não entrou nos capítulos, lá nas discussões dos temas, e eu escolhi essa imagem por isso, para não ficar redundante com alguma coisa que aparecesse dentro do texto. Mas o mais interessante é que depois eu parei para pensar, essa imagem é tão eloquente, tão interessante, que ela não está discutida, né? Eu nunca menciono essa imagem. Entretanto, todo o meu argumento no livro é uma versão assim, de argumentação historiográfica daquilo que está aí na capa, né? Então eu achei até interessante que ela nunca tenha sido discutida, porque é uma forma, talvez, do leitor e da leitora, toda vez que estiver lendo e aí fecha o livro e olha para aquilo, né, consegue fazer uma relação entre as coisas, né? Então é uma fotografia de duas crianças, né, Carajá também, inclusive, se eu não me engano, no mesmo contexto dessa viagem aqui, dessa imagem que está aqui atrás, em que são duas imagens, né? Uma, eles estão abrindo a mala do fotógrafo, e na imagem subsequente, que é essa aí, eles já pegaram uma revista da Agfa, que era uma empresa de produção de materiais fotográficos, câmeras, né? E era o material que o fotógrafo usava. E eles pegam essa revista para olhar, né, as fotografias, enfim. Eu não tenho informação se essa situação foi estimulada pelo fotógrafo, ou ele sempre fala que os indígenas eram muito curiosos com as coisas dele, e ele meio que deixava eles mexerem e ele gostava de fotografar esses encontros, né? Existem várias imagens dele que ele faz isso. E essa imagem é extremamente eloquente, né? Então ela age sobre... ela não só é fruto de uma relação histórica, como ela, antes de virar fotografia, ela já foi uma ideia, né? Então talvez o fato disso ter sido encenado é extremamente interessante, não desmerece em nada, né, o evento, né? Como ela já tinha sido uma ideia planejada, essa ideia, que é uma imagem, produziu um evento histórico, né? Então, ela, antes de virar fotografia, ela já está agindo como catalisadora de uma relação ali que vai se estabelecer e vai ser fotografada. Aí ela vai virar figura. Então, vou brincar com essas coisas, com esses conceitos, né? A imagem abstrata, que é uma ideia, torna-se uma figura quando é fotografada, né? No inglês, existe essa distinção que funciona bem, image and picture, e o William Mitchell talvez seja um dos autores mais interessantes para a gente pensar isso, né? Como ele fala que são 4 conceitos da ciência da imagem, da cultura visual, né? Uma delas é esse binômio image-picture, que em português a gente fala de imagem normalmente como se fosse a imagem abstrata ou a imagem de arquivo física, né? Mas se a gente for pensar a imagem como ideia, ela vira uma figura depois. Por que é legal essa ideia de figura? Porque aquela ideia passa a figurar. E ela é capaz de figurar junto com outras figuras numa performance. Como se estivéssemos falando de uma peça de teatro, por exemplo, onde um ator figura com uma atriz, né? Então, quando a imagem e a ideia se torna figura, já é eu acho que um resultado da imagem como agente da história, né? E isso não tem nada de idealista, eu acho, né? Porque a imagem como ideia se dá de forma, inclusive, biológica e neuronal, né? Então não tem nada mais materialista do que a imagem como ideia produzindo a história, né? Produzindo a relação social. Então eu acho que essa figura da capa aí talvez seja um exemplo disso, né? E, além do mais, existe uma série de metafiguras aí, né? A própria revista é uma imagem, a própria revista é uma figura que está figurando dentro de uma outra figura que é fruto de uma ideia que só pôde ser realizada porque existiam 2 sujeitos culturalmente distintos dispostos a negociar uma relação social, né? Então, e ali tinha uma câmera, né? A câmera potencializa isso para a gente, né? No futuro da imagem, né? No nosso presente. Então, essa duração dessa relação social no tempo
é extremamente interessante. É por isso que é possível fazer história com imagens, né? Histórias com fotografia, histórias da fotografia. Não, só para fazer uma brincadeira, né? A revista é meio que o punctum do Barthes, né? Aquilo que salta da fotografia. E, é uma fotografia de dois carajás vendo uma revista de fotografia. E isso cria essa ideia do estranhamento, mas ao mesmo tempo a ideia é quase um meme, né? Que o meme hoje incorpora, né? Essa imagem composta, né? E eu acho que a ideia da negociação nesse sentido é muito interessante, né? Porque estabelece um patamar de relação entre aquele que fotografa e os sujeitos fotografados que topam, né? Tá ali naquela situação. A foto e é legal saber, né? De que ela não está dentro do livro, mas ao mesmo tempo ela sintetiza toda uma ideia, né? Eu acho que deu certo bastante isso. E não só fotógrafo com práticas fotográficas e os fotografados, mas acho que nós estamos envolvidos nesse evento, né? Exatamente por conta da preservação, da duração da imagem, no caso da fotografia, no tempo, né? Então, assim, sempre que essa imagem estiver disponível para visualização das pessoas, ela vai poder instigar uma série de questionamentos e vai poder vai proporcionar uma situação em que a gente possa fazer perguntas, né? Agora, se você me permite, um outro viés da imagem como agente da história, tem um pouco a ver com a minha primeira resposta acerca do desafio da história acadêmica, e linkando com a sua pergunta da história pública. Eu acho que a gente poderia pensar no papel das imagens e como elas conseguiriam veicular argumentos na justaposição entre as próprias imagens, né? Eu acho que o Aby Warburg tentou fazer isso. E eu lembrei agora, né? Assim, você vai perguntando, a gente vai conversando, eu vou lembrando de coisas, né? Do John Berger. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele está até aqui nos meus livros em leitura, né? Que é esse A aqui. leitura é ótimo. Porque tem os livros que estão lá em cima na lista, né? Então eles vão descendo assim pro... que é esse aqui, ó. Another Way of Telling. Uma outra forma de contar, né? Que tem texto, né? Tem bastante texto. Não sei se dá para ver. Mas o legal dele é que ele é uma narrativa de imagens, né? Ele já tinha feito isso no Modos de Ver, né? Isso, no Ways of Seeing. O capítulo 2, eu acho, daquele Ways of Seeing, Modos de Ver, é apenas imagens. Imagem, né? E esse aqui é interessante, aquele é Modos de Ver e esse aqui é uma outra forma de contar, né? Então, eu acho que só o John Berger, porque ele era um cara genial, conseguiu fazer isso até hoje de forma muito eficaz, né? E assim, como o nosso desafio de fazer história com imagens passa muito pelo uso da imagem no trabalho que a gente vai escrever, né? De que forma a gente poderia usar as imagens, as figuras, as fotografias, não como apenas documento, mas como elementos centrais da nossa argumentação, né? Assim, eu fico imaginando se o John Berger pegasse isso aqui e entregasse como uma tese de doutorado. Será que as nossas universidades, a nossa reflexão atual, teria condições de aceitar uma argumentação cujo, sei lá, vários capítulos são só imagens? Não sei, né? O peso da palavra escrita ainda é tão grande que acho que a gente não está preparado para isso. Mas, se a gente extrapolar a academia, né, isso aqui pode ser considerado como uma manifestação pública de narração histórica, né? Que é o que o John Berger fez a vida toda. Ele não era um historiador da arte. Inclusive nos documentários que ele fez, né? Exato, né? O Ways of Seeing surge como um documentário televisivo, né? Que eu acho que um ato fundador do que a gente chama de cultura visual hoje, né?
Eu acho que aquele elemento, aquela abordagem dele, que é oriunda das reflexões do Walter Benjamin, são essenciais para a gente caracterizar o que é a cultura visual dos anos 70 para cá. Tá disponível no YouTube. Isso, tá sim. Eu acho que esse livro, Another Way of Telling, é um exemplo excelente de narração em que a imagem é agente da narração histórica. Né? Não o John Bird já até some um pouco assim, do trabalho. Né? As imagens têm um grande protagonismo, mas elas estão justapostas de uma forma que refletem uma abordagem. Né? Não é uma prática fotográfica, isso. John Berger não era um fotógrafo, apesar de repente, eu sei que ele desenhava muito bem, ele era um artista, mas não posso dizer que ele era um fotógrafo. Mas é uma prática fotográfica que a gente poderia incorporar. Eu acho que esse exemplo que você deu é ótimo para uma coisa que eu venho pensando, que é essa ideia do pensamento fotográfico. Como é que você organiza esse argumento a partir de um pensamento fotográfico? Eu vejo muito isso na prática visual, né? Na prática visual, artística visual de várias artistas que estão atuando contemporaneamente. O pensamento fotográfico, ele vai criando argumentos, inclusive de caráter histórico. Mas isso é uma outra história, que eu não vou enveredar por esse caminho, senão a nossa conversa vai seguir, olha. E aí eu aproveito justamente essa discussão que você colocou tão bem em relação àquilo que a fotografia traz e a necessidade dela ter sido guardada, preservada, arquivada, para que a gente pudesse hoje, inclusive, ser afetado por ela, né? Acho que a sua experiência de pesquisa mostra isso. Então, eu estou já me encaminhando para uma questão conclusiva, que eu vou desdobrar, na verdade, em duas, que é até que ponto a preservação do patrimônio fotográfico garante o futuro de passados possíveis. E eu agregaria isso. O que pode se mostrar e o que não pode se mostrar? Qual é o limite do permissível do ponto de vista até mesmo ético? Né? Acho que as imagens do Baldi, elas estão apoiadas não só nessa negociação, mas num contrato, aquilo que a Ariela Zulay chama de contrato civil, né, que nos envolve nisso. Mas as fotografias do colonialismo, por exemplo, elas são fotografias extremamente... mesmo assim, essas fotografias têm uma marca colonial. Eu não vou dizer que não tem, né? Embora ele estabeleça uma relação de muito respeito na fotografia, mas ela já define a própria presença do não índio, do não indígena, né? Como uma marca de violência, né? Então, eu queria ouvir você falar um pouco sobre a questão do passado, e dos passados possíveis, e de como essa preservação do patrimônio fotográfico, você trabalha com isso, né? Pela sua atuação em museu, e no patrimônio mesmo, como profissional do patrimônio. Bom, eu acho que eu vou começar por essa parte do visível, do invisível, do que se pode ver, né? Eu acho que nós temos vários patrimônios fotográficos, né, musealizados, arquivados, muitos deles ainda desconhecidos, né? Talvez conhecidos pelos corpos técnicos dos museus, dos arquivos que tratam das imagens, e os arquivos, por exemplo, do colonialismo, ou essas próprias imagens de fotógrafos como Baldi, estrangeiros, que eu, em certa altura do trabalho, chamei de colonialismo interno, né? Porque também tem isso, né? Era o Brasil querendo colonizar suas próprias terras, e aí tem todo um embate de culturas, de visões de mundo, né? Inclusive de violências, naturalmente. E aí, quando esses arquivos são produzidos, muitos deles não são produzidos para circular, né? Existem as fotografias. O Baldi sempre fez fotografias para circular porque ele era um fotojornalista.
a maioria das imagens tinha esse objetivo. Mas as agências de governo, por exemplo, às vezes produzem fotografias para si, né? E elas têm um objetivo de instruir, fortalecer e informar os próprios agentes do processo histórico de colonização. E aí, como essas fotografias têm vamos dizer assim, quase o destino, a não ser que alguém as queime, rasgue, jogue fora, elas têm praticamente um destino certo da durabilidade, né? E aí, quando elas são conformadas em arquivo e na duração, enquanto a gente fizer perguntas para elas, uma vez que elas já existam, né, eu acho válido e acho importante que a gente as veja, né? Óbvio que essas fotografias são extremamente sensíveis e significativas para determinados grupos que, na nossa realidade, na nossa contemporaneidade, são herdeiros de processos violentos históricos, né? E aí eu acho que sempre tendo como referência, né, um ambiente democrático, e eu acho que as ciências humanas, a história precisa funcionar também no marco da democracia, né, sempre chamar para o debate e não é nem dar voz, né, porque seria um pouco paternalista isso, mas é considerar que a nossa prática historiográfica precisa ser composta por essas pessoas e por esses grupos que se sentem ou representados ou herdeiros de um processo sensível, cruel e violento, que está no passado, está documentado, mas essas consequências se manifestam ainda hoje, né? Então, eu acho que não é um jogo de vale tudo, né? Mas, uma vez que as fotografias existem, eu sou sempre propenso a me debater com elas, né? E eu acho que se a gente não fizer isso, de alguma maneira, é uma forma de repetir esse silenciamento ao qual essas populações foram submetidas no passado, né? E então tem essa dimensão da duração da imagem fotográfica no tempo, em que faz com que a gente consiga olhar para o passado, mas não necessariamente como uma continuidade. A ideia de continuidade de um passado para o presente é um mito, né? Agora, que existem manifestações no presente, contemporâneas, de elementos que foram importantes no passado, né? Aí sim, é uma questão quase benjaminiana, né? Assim, de manifestação mesmo, de uma explosão no presente de elementos que por muito tempo estiveram soterrados, então a gente faz um trabalho de arqueologia visual também, tiveram soterrados, mas eles foram determinantes para uma situação passada, né, que se deu no passado. E aí, quando a gente olha essas imagens hoje, respeitando, obviamente, os limites éticos, incorporando visões plurais, incorporando as próprias narrativas e os sentimentos das pessoas que hoje são herdeiras desse trauma, dessa violência ou dessas conquistas, né, dependendo do contexto que a gente esteja falando, eu acho que a gente só tem a ganhar com a incorporação dessas várias visões. Então, nós temos realmente um compromisso ético. O contrato civil da fotografia, né, se a gente for validá-lo, existe um marco ético que tem que ser respeitado, né? E aí, linkando com o princípio, né, da sua pergunta acerca da preservação. Como você falou, há 13 anos já que eu estou trabalhando em museu, né? Assim, como técnico, historiador, pesquisador, e sem o trabalho interno, sem o trabalho técnico da preservação, muita coisa que a gente pode fazer fica comprometido, né? Então, assim, basicamente é uma questão de princípio que os processos de preservação precisam continuar eficazes para que essas fotografias ou qualquer documento que seja estejam disponíveis ao debate público,
né? E aí tem toda uma questão de financiamento, de capacitação das pessoas, dinheiro para renovar material. Investimento do Estado. Basicamente, investimento assim, do lugar onde eu venho, né? Que é o Instituto Brasileiro de Museus, investimento do Estado é essencial, né? Investir em equipamento, investir também em divulgação e publicização crítica das imagens. Isso tudo é essencial para a gente conhecer passados possíveis, como esse aqui, né? Nem sempre as imagens fotográficas de processos de violência vão documentar somente a violência, né? E elas abrem espaço para resistência, elas abrem espaço para a inscrição de subjetividades contra-hegemônicas, né? E se isso não for preservado no tempo, fica difícil a gente abordar esses passados que são possíveis, né? Porque não é uma ideia de que o passado não passou, né? E a gente pode ficar resgatando essas coisas do passado. Isso é uma... não sei quem foi que falou da questão do bombeiro. Piano. Quem resgata é o bombeiro, né? Socorrista, etc. Igual assim, quem dá a voz às pessoas é o fonoaudiólogo, né? Assim, Deus. Quem ajuda a dar voz, né? Mas a gente pode criar um ambiente democrático, ético e de acolhimento, inclusive científico, né? Narrativo, para que essas várias vozes consigam, né, aflorar, essas várias visões consigam se manifestar. Então, eu acho essencial a ideia de preservação, né? E não é uma questão meio utópica de preservar aquilo que estava no passado simplesmente por um fetiche ou uma relação romântica com o passado. Não, é outra coisa. É exatamente isso, para a gente conseguir entender o campo de possibilidade de passados possíveis, que se essas consequências se manifestam hoje, existem outros presentes possíveis que a gente pode aprender. Isso é muito mais rico do que a história mestra da vida, não é a história mestra da vida. São presentes possíveis e futuros alternativos que a gente pode construir a partir do entendimento de passados possíveis que a fotografia ajudou a documentar, né? Então, assim, o nosso compromisso nessa ideia toda de evento da fotografia, de contrato civil da fotografia, eu acho que os historiadores têm um compromisso importante, os preservadores, os conservadores também. No caso, eu trabalho, né, em jornada dupla, entre aspas, né? Porque eu sou pesquisador, mas também trabalho com a conservação, na verdade, mais com a catalogação e a documentação do acervo. E uma experiência, só para exemplificar, né? Recentemente eu venho pesquisando algumas fotografias da Guerra do Chaco, entre o Paraguai e Bolívia, né? E o neto do patrono do museu onde eu trabalho, o Museu Casa de Benjamin Constant, o neto do Benjamin Constant, o Peri Constant Bevilacqua, ele foi adido militar nas negociações de paz entre Paraguai e Bolívia em 1936. Então ele voltou para o Brasil com uma série de fotografias do Paraguai, né, produzidas pelo fotógrafo oficial do Exército Paraguaio. E aí tem várias imagens lá, né? E uma das imagens é do Félix Estigarribia, que era o líder, o chefe do Exército Paraguaio à época. E tem várias fotografias dele no QG, lá no quartel, improvisado no meio do Chaco Boreal durante a guerra, né? E uma das fotografias ele está posando super bonito, uma fotografia aparentemente de estúdio, né? De farda militar e tudo mais. Ele tinha um cabelo assim bem penteado. Era um sujeito interessante para ser fotografado, né? E essa fotografia está lá no museu, e atrás da fotografia tem algumas inscrições em espanhol, que eu imagino, não sei se foi do fotógrafo, mas pelo menos dos agentes do Exército Paraguaio que presentearam o Peri Bevilacqua com essas fotografias. Existem as inscrições do próprio Peri, que às vezes ele marca atrás das fotos o que ele... onde que né? Enfim, que a foto foi produzida. E existem as inscrições do filho do Peri, que foi quem doou as imagens para o museu.
Então, ele queria escrever um livro sobre o pai, ele fala, aqui papai está fazendo isso, papai está fazendo aquilo, papai... Né? E aí, nessas fotos do Chaco, inclusive, eu tô com ela aqui, uma dessas, né, que é do Félix Estigarribia, que é esse... Eu não vou tirar do plástico porque eu estou sem luva, né? Falando de preservação e conservação, seria, né, uma gafe. Mas, atrás da imagem, ele fala assim, note-se a manga puída da roupa do Estigarribia. Então, aqui na mão dele, bem aqui assim, a camisa por baixo da farda tá puída, né? Assim, eu nunca iria, eu acho que em 20 anos de estudo, perceber que a manga dele está rasgada, puída, assim. Não é nem rasgada, que um rasgo você percebe, mas ela tá assim, gasta, né? Tá puída. Então, o que isso quer dizer, né? Assim, essa fotografia preservada no Museu Benjamin, ela é a única fotografia, eu acho, da série de fotografias que o Heinrich, se eu não me engano era esse o nome do fotógrafo, produziu. Existe essa coleção no Paraguai. Se existe no Brasil, é possível que exista em outros lugares. Mas essa imagem, apesar de ser uma cópia de um negativo que está em vários lugares, ela é a única, até hoje, que eu percebi que tem essa adição dessa informação da manga puída. Então, assim, você pode pensar, tal arquivo tem essas imagens, aqui tem a mesma coleção de fotografias, no outro arquivo são fotografias iguais. Não vale a pena a gente digitalizar tudo e aí acabar com essa história de ter que gastar dinheiro com imagem física e conservação e limpeza? Não. Cada coleção é uma coleção, ainda que as imagens iconicamente se assemelhem, cada imagem é uma. E essa tem a adição de uma inscrição de um sujeito que viveu décadas depois da imagem, chamando atenção para a manga puída de um general paraguaio. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não tinha, talvez o exército paraguaio não tivesse dinheiro para trocar os uniformes? Não. Talvez queira dizer que o Estigarribia era um líder tão... Ele se doava tanto que ele não se importava de estar com a roupa gasta no fronte de batalha. Pode ser várias coisas, né? Provavelmente o seu Afonso, que escreveu essa informação atrás da foto, estivesse querendo enfatizar essa ou outra ideia, né? Mas a gente só consegue pensar sobre isso porque alguém teve essa fotografia nas mãos, observou, inscreveu e achou importante que um museu no Brasil guardasse essa informação. E aí é uma informação nova para uma fotografia já conhecida. E aí o nosso debate avança. Então, assim, a importância da preservação e da boa documentação dos acervos fotográficos, eu acho que ela é primordial. Sem ela, a gente avança pouquíssimo. Muito obrigada, foi, assim, espetacular esse final. Te agradeço muito e a gente encerra por aqui. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer falar contigo, como sempre. Espero que os nossos debates continuem ainda por muito tempo.